Olá, povo de Deus, a paz do Senhor, graça e paz multiplicadora esteja na vida de todo o povo do Deus Altíssimo, principalmente na vida dos casais que se tornaram parceiro do canal, que essa paz multiplicadora esteja no relacionamento conjugal e familiar de todos aqueles que, como parceiro do canal, também têm nos ajudado a divulgar o nosso trabalho, compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais. E desta forma, o nosso canal tem crescido a cada dia mais. Mas eu estendo também essa paz e essa graça multiplicadora na vida de todos aqueles que chegam agora ao canal e me assistem pela primeira vez. Sejam todos bem-vindos em Cristo Jesus. Existe um padrão do amor do esposo para com a esposa. E este padrão está escrito na palavra de Deus em Éfeso, capítulo 5, verso 25 ao 29. Atente agora para o que nós iremos ler. Vós, marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa, irrepreensível. Assim deve os maridos amar suas próprias mulheres como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes, alimenta, sustenta, como também Cristo Jesus a igreja. Existe um padrão do amor do esposo para com a esposa, e esse padrão, ele é bíblico. Por isso que o tema que eu trago hoje é padrão do amor do esposo pela esposa. Não é um amor qualquer. Porque certa vez uma senhora chegou para mim e disse assim: pastor, eu acho que o princípio ou o padrão de sujeição da mulher para com seu esposo é maior do que o padrão do amor do esposo com a sua esposa. E eu disse para ela que não é bem assim. Eu vou citar aqui, dentro desse padrão do amor do esposo para a esposa, 5 pontos importantíssimos. E você, mulher, também vai ver com muita clareza que é mais difícil a questão do amor do esposo para com a esposa do que a esposa se sujeitar ao seu próprio esposo. É bem verdade que a sujeição da esposa ao seu esposo está baseado também no princípio do amor. Dentro desse princípio que nós estamos falando de padrões, nós vamos falar do primeiro, amor abnegado. O amor abnegado é o primeiro ponto do amor, do princípio, do padrão, do amor verdadeiro que o esposo deve ter pela sua esposa. E eu fui no Google e alguns dicionários que eu tenho aqui também, nessa pequena biblioteca atrás de mim, diz o seguinte, que a renúncia, ou seja, abnegar é renunciar suas próprias vontades em função de uma outra pessoa. Foi o mesmo princípio do amor de Jesus pela igreja. Ele renunciou a si mesmo. Nós temos que lembrar que Jesus, lá no momento antes de ir para a cruz, ele disse: Senhor, se for possível, passe de mim este cálice, porém seja feita a tua vontade. Naquele momento, Jesus não queria passar pelo que ele passou, o sofrimento e até a morte na cruz do Calvário. Mas por nos amar, ele foi até o fim, morreu e ressuscitou no 3º dia. Então é o mesmo padrão do amor de Cristo pela igreja, deve ser também o amor do esposo pela sua esposa. Então abnegar quer dizer o quê? Que renuncia às suas próprias vontades em função de uma outra pessoa. O amor que Cristo demonstrou na cruz do Calvário, nenhum outro padrão é mais elevado do que o amor seria concebido pelo próprio Cristo, pelo próprio nosso Senhor e Salvador. Agora o segundo ponto, amor provedor. O marido deve amar sua própria esposa como seu próprio corpo. Assim como o homem não vai fazer nenhum mal ao seu próprio corpo, e eu acredito que um homem em sã consciência
com as suas faculdades mentais bem, ele não vai meter a faca no próprio corpo. Ele não vai querer mal para o próprio corpo. Por isso que ele coloca aqui amor provedor. O marido deve amar sua própria esposa como seu próprio corpo, assim como a igreja e o corpo de Cristo sobre a terra, também a esposa é a extensão do seu esposo. É um conjunto, esposo e esposa está parte complementares de um único ou de uma única personalidade. Portanto, quando o esposo cuida amorosamente de sua esposa, ama-se a si mesmo. Quando um esposo considera a esposa como parte de si mesmo, protege e cuida dela adequadamente, como também Cristo faz com a sua própria noiva, que é a igreja. Terceiro padrão, amor permanente. O amor de Cristo pela sua igreja, que é a noiva, a igreja é a noiva de Cristo, é um amor permanente. O amor do esposo para com a sua esposa deve ser um amor permanente. Amor permanente é a parte do ministério do matrimônio, que o esposo e a esposa se tornam uma só carne através do matrimônio. Em Gênesis capítulo 2, verso 24 diz assim: portanto deixará o homem pai e mãe e unir-se à sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. A vida do esposo e da esposa estão intimamente ligados, que podem ser considerados uma única pessoa no momento em que contrai o matrimônio. Nesta unidade verdadeira, a esposa pode e deve sujeitar o seu esposo, e o esposo pode e deve amar e proteger a sua esposa, de forma até mesmo desistir dos seus próprios interesses em troca do querer o bem e amar a sua esposa para tornar ela feliz. Preste bem atenção que Jesus, eu falei antes, Jesus pediu a Deus: Senhor, passe de mim esse cálice, porém seja feita a tua vontade. Ele deixou a vontade dele, a vontade do Pai, para se entregar diretamente a nós como um cordeiro, e assim fazer com que nós nos tornássemos filho dele. E Cristo é um noivo e a igreja é a sua noiva. Vamos agora para o outro padrão, amor protetor. Assim como Cristo ama a sua igreja, ele protege também a igreja. Todos aqueles que se levantam contra a igreja de Cristo, eles são destruídos. Você pode ver isso na Bíblia. Então, amor protetor. Portanto, quando um esposo cuida amorosamente de sua esposa, ama a si mesmo. Quando um esposo considera a esposa como parte de si mesmo, protege-a, cuida dela adequadamente, como também Cristo faz a sua igreja. Ou seja, Cristo protege a igreja. A palavra de Deus diz o seguinte: que a porta do inferno não irá prevalecer contra a igreja do Senhor. Todos aqueles que têm se levantado contra a igreja do Senhor, eles têm caído por terra. Assim também deve ser a mesma proteção do esposo como para a sua esposa. Quais não saem. O esposo ama a sua esposa, então ele tem que proteger a sua esposa, não deixar ninguém falar mal dela, não deixar ninguém tecer comentários que venham, de certa forma, constranger a sua esposa, não tecer nenhum comentário diante de pessoas que venham deixar a tua esposa triste. Ao contrário, você também deve proteger, assim como Cristo protege a igreja, que é a sua noiva. Último ponto, amor sacrificial. Amor que se sacrifica. Você, esposo, deve se sacrificar pela tua esposa, dá o melhor que você puder para ela. Amor sacrificial, quase não sabe, o amor abnegado de Cristo por sua igreja exerce sobre ele um efeito de santidade e de embelezamento. Da mesma forma, quando o esposo ama a sua esposa, como Cristo ama a sua igreja, esse amor santifica e embeleza a sua esposa. Olha o que diz em Filipenses capítulo 2, versos 5 ao 8,
de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante ao homem. Isso quer dizer que Jesus se sacrificou pela igreja, deixou a forma de Deus, desceu do seu trono, tomou uma forma humana, padeceu, sofreu angústia e dor para que nós pudéssemos ter o direito de vida eterna. E ele foi ao máximo, ele deu a sua vida por mim e por você que me assiste no momento. O amor de Jesus Cristo pela igreja é supremo, sacrificial, providente, protetor e permanente. Este amor deve ser objetivo de todo homem casado para com a sua esposa, principalmente do servo de Deus. Tanto se um amor sacrificial que jamais busca o seu próprio interesse, mas o interesse daquele ou daquela que está ao seu lado como companheira auxiliadora na jornada espiritual. Espero que você tenha entendido esse padrão, né? E esses 5 pontos importantes aqui. A sujeição da mulher ao esposo é um padrão também do amor dela para com o esposo. Mas quando nós observamos aqui o padrão do amor do esposo para com a esposa, esses 5 pontos aqui são importantíssimos você, esposo, colocar em prática. E digo mais, se você colocar esses 5 pontos em prática dentro do teu lar para com a tua esposa, ela, pelo amor de Deus na vida dela, será submissa a ti e também te amará tanto quanto você ama ela. Até o próximo encontro, se assim Deus nos permitir.